E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje tô aqui para completar o nosso ciclo e fazer a análise comentada com spoilers dos 3 últimos episódios de Pretty Little Liars Original Sin. Primeiramente, queria pedir desculpas caso vocês ouçam barulho de obra ao fundo. Infelizmente, tá rolando obra aqui do lado e eu não tinha outro horário pra gravar, assisti os episódios assim que foram liberados na HBO Max e agora já tô aqui gravando pro vídeo sair o mais rápido possível, então vamos torcer pra dar pra ouvir o áudio direitinho e peço perdão caso role algum outro barulho de obra ao fundo. Dito isso, a gente tem muita coisa pra comentar, porque não só foram os 3 últimos episódios e vieram cheio de revelações, como também aconteceram muitas coisas, né? E normalmente nos 2 últimos vídeos a gente teve 2 episódios, e agora foram 3 com muitas coisas acontecendo. Então bora logo começar pra gente falar sobre tudo isso, o máximo que der. Se você gostou dessa série de vídeos comentando os episódios aqui, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra mais pessoas. E também se inscrever no meu canal. Segunda-feira vai ter um vídeo aqui muito especial falando todas as curiosidades sobre essa série, trazendo as referências, assim, um vídeo muito completo, muito legal, então já fiquem de olho, não esqueçam de se inscrever e bora começar esse vídeo. Eu vou tentar comentar aqui em ordem cronológica, mas talvez eu faça alguns ganchos, puxe algumas informações. Vamos seguindo e vendo o que vai sair, que eu vou tentando falar aqui para resumir, mas ao mesmo tempo trazer tudo o que foi importante, né? E a gente começa o 8º episódio, mais ou menos, com o plano das meninas de descobrir qual dos alunos da escola tem o mesmo DNA que o filho da Imogen, né? Elas querem descobrir isso pra tentar descobrir quem foi o abusador, então, da Imogen e da Tabby, que provavelmente é o mesmo cara. E aí, pra isso, elas contam, né? Elas se abrem sobre o que elas passaram pras outras meninas. Elas contam sobre o trauma sofrido, que eu acho que é um processo delas de, enfim, recuperar essa história e ajudar a superar, né, o que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, me deu uma grande agonia das duas terem guardado o segredo por tantos meses. E aí, de uma hora pra outra, elas contam pras amigas. Aí tava Noah contando pro Sean, tava a Farran contando pra Kelly, tava assim, todo mundo uma contando pra outra o que tinha acontecido. E eu fiquei, meu Deus, elas guardaram por tanto tempo e agora todo mundo vai saber, né? Mas todo mundo que soube guardou bem o segredo e ajudou, né, nesse plano que elas tinham, que era na doação de sangue da escola, elas pegarem os algodãozinhos de todos os meninos que doaram. E aí a mãe da Noah, que é enfermeira, tinha alguém no laboratório, queria conseguir comparar o sangue no algodão com o DNA do filho da Imogen. No entanto, os atletas do time de futebol americano não quiseram doar sangue, porque eles estavam tomando aí esteroides, né? Os comprimidos aí pra melhorar o desempenho atlético deles. Mas a Noah conversa com o Sean, ele diz que os atletas não vão doar sangue, mas então elas decidem invadir o vestiário masculino e aí mexer nas coisas deles ali, pegar o DNA de garrafinha de água, daqueles protetores bucais, do ralo do banheiro. Gente, que cena nojenta, né? Só queria trazer aqui pra falar isso. Aquele ralo nojento, aquela pia bagunçada, meu Deus do céu, que pânico daquela cena. E coitada, elas nem precisavam ter feito isso, porque o DNA correspondente estava dentro do saquinho do sangue das pessoas que foram doar. Tinham 66 caras que doaram sangue e nessa bagunça ali, um DNA foi correspondente no laboratório. Elas demoraram pra ter esse resultado, né? Passou o episódio aí, mas eu acho que a gente já pode emendar esse assunto pra encerrar esse caso. E assim como a gente desconfiou bastante nos últimos episódios, o Chip tava muito bonzinho pra ser verdade. Ele tava muito legal pra realmente tá ali atrás delas, assim, só como uma pessoa boa, né? E realmente foi ele o abusador tanto da Tabby quanto da Imogen. A Tabby começa a desconfiar disso quando o Chip começa a fazer perguntas estranhas pra ela envolvendo o Wes, e ela fica, ué, não pensei sobre isso. E aí ela também pensa muito nisso com a mãe dela, porque, enfim, ela consegue se abrir pra mãe, ela conta o que aconteceu, e a mãe fala que 9 de 10 casos são sempre com pessoas próximas. E aí a Tabby começa a lembrar que, por exemplo, no dia da festa da Karen, que a Imogen foi
foi estuprada, o Chip tentou beijá-la. E aí ela rejeitou ele, falou que só via ele como amigo. E aí ela lembra que ele foi embora mais cedo. E aí ela começa a associar, ela começa a pensar nos momentos que eles estiveram juntos. E ela começa a desconfiar, fala com a Imogen, as duas decidem ir até a casa dele, ver se tinha alguma prova física de que aconteceu, né? Se ele tinha, por exemplo, guardado a calcinha dela, porque foi algo que a Imogen falou que não tava mais com ela depois, quando ela acordou na praia, depois de tudo que aconteceu. E, enfim, e aí elas vão até lá, elas não acham a calcinha, mas veem que ele realmente, assim, tem um estoque de DVDs de filmes de terror com violência sexual, assim, uma coisa bizarra. E aí elas decidem confrontá-lo, jogam um verde ali, né, falando que sabem o que aconteceu, que é verdade, e aí ele admite, e aí ele fala que foi tudo rejeitado, né, ele tem uma grande mudança ali, inclusive foi até pesquisar o Instagram do ator depois, né, porque eu achei ele muito bom. Ele tem a cara super boazinha ali, mas ele tem uma virada nessa cena que eu achei muito boa. E, enfim, ele fala que foi ele. Mas isso aqui, nessa parte, eu acho que elas vacilaram muito em não ter gravado. Porque elas foram ali com o objetivo já dele admitir, já sabendo que ele poderia fazer isso. Então, o gravador tinha que estar ligado no bolso delas. Pra mim era isso, pra incriminá-lo. Mas elas não estavam com o gravador e no momento da cena, Ei aparece, né? E aí tem um grande ponto que daqui a pouco a gente volta, que elas não sabiam que Ei estava viva, mas é muito incrível que Ei aparece e a Imogen tá naquela vibe on fire dela, que ela vira. Ele foi o nosso abusador, assim como a Angela Waters também foi abusada. E aí, Ei vai atrás do Chip. Só que, por enquanto, ele consegue ali... Ele não morre ainda, né? Mas, enfim, todo esse esquema dura uns 3 episódios, né? Eu já me adiantei aqui, mas muitas coisas acontecem aí no meio. Também no 8º episódio, a mãe da Tabby, Sidney, finalmente é procurada, né? Ela é a última das 5 mães que recebe uma mensagem de ai, de vingança, e a vingança faz ela lembrar que foi pra ela que a Angela contou que tinha sido abusada sexualmente. E a Sidney chegou a contar pras amigas, mas a Dave, mãe da Imogen, impediu elas de ajudar, inclusive não só isso, como silenciou a Angela de certa forma, né? E elas deixaram. E aí, como eu disse também no vídeo anterior, é muito interessante como, enfim, interessante, triste, né, traumático, mas ainda assim é interessante como os pecados das mães, as omissões delas são algo que refletem diretamente nas filhas, né? Então a Sidney ignorou o trauma sofrido pela Angela e aí a filha dela passou pela mesma coisa e foi exatamente o que aconteceu com todas as mães. Então acho que acontecer algo com a filha impacta muito mais elas do que se fosse algo diretamente com elas. Enfim, ela recebe a ameaça ali, mas por enquanto fica só nisso. E aí agora eu queria falar um pouquinho sobre a Farrah, porque foi muito legal nesses 3 últimos episódios como ela retoma o controle de si, né? Ela percebe que... Enfim, agora ela não vai poder dançar de fato, ela vai ter que focar nessa recuperação dela. De início, ela acha que ela vai conseguir focar do dia pra noite, né? Ela fica usando a cinta, sendo que ela não pode usar a cinta o tempo todo, mas ela fica usando. Ela vai falar com a Madame Deary pra tentar voltar pros ensaios de alguma forma. E aí ela tem um choque de realidade que fala, não é agora, você precisa sentar e se recuperar aí. E aí, nesse momento, ela percebe que então ela vai ser ela mesma. E aí ela não alisa o cabelo e ela tem aquele momento todo empoderado, enfim, de assumir ela mesma, né? E eu achei muito linda essa cena, muito legal. E a Farrah tem uma boa evolução nesses episódios. Até, enfim, poucos episódios atrás eu tava achando ela ainda faltava alguma coisa, sabe? Eu gostei muito da cena dela assumindo a cicatriz ali, né? Confrontando a mãe. E eu acho que ela teve uma evolução muito legal nesse sentido de, enfim, abraçando realmente quem ela é. Então eu acho que dá pra perceber claramente a evolução dela e ela, enfim, aparecer com os cachos e não se resumir à dança, né, que é algo que a definiu muito por muito tempo, né, que ela achava que ela poderia ser, que ela só poderia ser isso. E aí agora ela percebe que ela pode ser muito mais. Então foi muito legal essa evolução. Eu gostei muito de como ela ajudou a Kelly, apesar de tudo, porque, enfim, a Kelly tava lá ensaiando com o Henry, que
a Farrah tá namorando agora, e aí a Kelly simplesmente beija ele, e aí o Henry vai lá e conta pra Farrah, muito legal isso que aconteceu, e aí a Farrah vai lá tirar satisfação com a Kelly, e aí, enfim, a Kelly fala que foi uma coisa do momento, que não devia ter acontecido, e nisso a Farrah percebe que ela tá voltando a se cortar, então ela percebe que a Kelly ela precisa de atenção de alguma forma, ela tá sofrendo muito. E aí a Farrah esquece o que aconteceu e decide ajudá-la. Isso eu achei muito legal também. Ela ajuda a Kelly, a Kelly conta que tá passando por problemas em casa. E aí a Farrah vai lá e confronta o xerife Beasley, vira pra ele e fala: eu sei que você está pegando menininhos, você está coagindo eles a ficarem com você. E aí foi muito bom, porque ele fala: Oliver vai pegar mais... Oliver, né, o sobrenome da Noah, vai pegar mais tempo no reformatório por conta disso. E aí a Farrah fala: não foi ela que me falou, vou perguntar, né, joga um verde ali também, pra ele não ir atrás da Noah, porque isso, a hora que ela foi falar, eu falei: putz, ferrou a Noah, né? Mas ela deu um jeito da Noah não se ferrar ali. Então, assim, no final não deu certo, porque ele continuou agindo de forma abusiva com a Kelly. Mas eu gostei muito da Farrah, enfim, perceber que ela pode sim se impor, ela pode sim defender as pessoas, ela pode sim... Ela não precisa reagir da mesma forma que os bullies agem com ela, né? Que eu acho que é uma mensagem que a série passa desde o começo. E é uma mensagem que ela quer passar até no final, assim, né? Que você não precisa reagir força com força, você pode escolher, enfim, não ser igual a pessoa que te atacou de muitas formas. E, enfim, continuando agora de assuntos pequenos, antes da gente falar do todo, vamos falar da Mouse, né? Enfim, a relação dela com as mães tá bem complicada, tá cada uma num canto, ela não sabe o que fazer, e aí nisso ela se sente cada vez mais sozinha, ela quer saber sobre a família biológica dela. E aí ela vai pesquisar nos arquivos das mães e encontra o nome do pai biológico, que é Aaron Stevens. Pois é. E aí, só... Aquela mãe sem noção, né? Coitada, eu fiquei com muita vergonha dessa cena. Ela decide ir atrás dele. Só que ela decide ir atrás dele na casa dele, fingindo que tá entregando aí biscoitos de escoteira. E aí ela podia só chegar e analisar o que tava rolando, mas quando o cara aparece, ela fala: e aí, você não sabe quem eu sou? Eu sou sua filha. E aí ele fica numa situação muito constrangida, porque ele tá com a nova filha dele, tá com a esposa, e aí ele rejeita ela e ela passa por esse sentimento de rejeição ali, né? E aí ela tá se sentindo rejeitada e faz o quê? Volta pro Steve, né? Inclusive, muito engraçado que o pai dela, biológico, é Aaron Stevens, e o cara que ela usa como pai é o Steve, né? Enfim, nomes muito parecidos aí. E, enfim, ela volta pra ele, chama lá no chat, ele acha que ela não quer mais, ela ainda continua fingindo pro Ash que é o pai biológico dela, enfim, umas coisas muito problemáticas aí, que envolvem traumas, né, e tudo que ela quer ir atrás, mas enfim, ela vai. Só que no meio do rolê, o Steve recebe uma ligação de que o corpo da filha biológica dele, de fato, que a Mouse tava ali fingindo pra consolá-lo, que era a Rachel, foi encontrado, né? E aí ele se sente super culpado, que tava ali brincando de faz de conta com a Mouse, enquanto a filha dele tinha morrido. E, enfim, dá tudo errado, uma grande confusão. Eu acho que esse ponto foi uma coisa que faltou um pouquinho mais de aprofundamento, sabe? Porque depois de tudo que acontece, a Mouse vai ainda pra um motel com ele consolar, né? Ele conta o que aconteceu e aí ela vai consolar. E aí ela meio que desaparece, não responde mensagens. O Ash vai encontrar com as mães dela, que fala que tá preocupado. E aí uma das mães tem a localização do celular e consegue encontrá-la. E eles vão até lá. Aí ela fica muito feliz que as mães estão lá, porque ela acha que a situação saiu de controle de fato. Mas não mostra um momento dela explicando pro Ash o que aconteceu, por que ela mentiu. Não tem um grande conflito ali. Ela não fala mais sobre as mães, sobre o impacto, né, disso ter acontecido. Como que ela começou a conversar com homens que perderam as filhas. A gente sabe que ela é hacker, assim, né? Que ela tem muita familiaridade com tecnologia. Mas, assim, eu acho que faltou um pouquinho mais a gente se aprofundar, porque é um assunto muito complexo pra ter sido tratado de forma tão rápida e tão fácil, assim, e depois tá tudo resolvido, sabe? Eu acho que se tiver uma segunda temporada, vale voltar pra esse assunto.
E aí, mais um ponto, antes da gente começar a falar sobre Ei e toda essa jornada, é uma grande revelação que a gente tem nesses episódios, que a Imogen tem o pai. Na verdade, a gente sabe, obviamente, que ela tem um pai, mas assim, eu em nenhum momento durante a série eu pensei se ele tinha morrido, ou se ele tinha abandonado, onde ele tava. Enfim, eu achava que a Imogen tava sozinha no mundo, né? E aí, do nada, ela decide pedir pro xerife Beasley pra exumar o corpo da mãe. Ela quer que os médicos legistas investiguem o corpo novamente pra ver se tem alguma possibilidade dela ter sido assassinada por alguém que fingiu que ela se matou. A Imogen, enfim, a gente viu já em todos os episódios que ela sofre muito com isso, que ela sofre muito com a ideia da mãe ter escolhido deixá-la. E aí, enfim, ela quer porque quer que o corpo seja exumado, enfim, tirado ali da cova pra o médico poder reinvestigar isso. E aí ela fala com o xerife Beasley e ele fala que ele vai liberar, ela consegue que ele libere, mas só se uma pessoa adulta relacionada a ela assinar uma autorização. E aí eu jurava que ela ia falar com a Sidney e ia falar, tá bom, vou pedir pro meu pai. E aí você fica, o quê? Pois é, aí ela vai lá, ele mora numa pedreira, né, enfim, não sei, Millwood Pedreira, é uma casinha muito afastada ali, e aí ela vai até ele, e é uma conversa muito boa, eu fiquei chocada, ele é uma pessoa boa, só que ele nunca foi atrás pra ficar com ela porque a própria Dave não queria, ela queria que a Imogen ficasse com a Sidney, ela achava que a Sidney iria cuidar da Imogen como se fosse a própria filha, e é engraçado dela já ter feito esse testamento, né, eu acho que depois dessa conversa deixa muito clara que a Dave de fato cometeu suicídio, era uma dúvida que a gente podia ter desde o começo, mas eu acho que a gente entende. O pai é muito honesto em relação a como eles ficaram juntos, enfim, e como a Dave sofria de fato de depressão. Ele contou que ela tinha que tomar remédios, que ela, enfim, já tinha tido um caso de ter misturado remédio com bebida e eles não sabiam se foi de propósito ou não, mas que impactou na saúde dela, e que ela só melhorou quando a Imogen nasceu. Mas aquele dia, a carta que ela recebeu da A no primeiro episódio foi o gatilho que precisava pra ela recuperar toda a culpa de tudo que tinha acontecido com a Angela. E assim, a gente viu os flashbacks. A Dave foi a pior de todas. Ela era líder do grupo, né? Ela era a líder que impedia as meninas de ajudarem de certa forma, que se impunha ali pra, não, você não vai fazer isso, não, você vai fazer isso, blá blá blá. Então ela carregava uma culpa muito grande dentro de si, né? Ainda mais sabendo o que a Imogen passou de ter engravidado, enfim, eu acho que a série não deixa tão claro, mas a Imogen era muito próxima da mãe dela, então eu imagino que a Imogen contou que foi de fato abusada, né? E aí o gatilho dela pensar que ela fez toda a escola esquecer da Angela, não acreditar na Angela quando ela contou que foi abusada também. Então tem muitos gatilhos aí nessa história. E aí a história que o pai da Imogen conta pra ela da mãe ter já sofrido de depressão, de ter passado por muita coisa, de carregar muita culpa, eu acho que ajuda a encerrar e mostra que ela de fato cometeu suicídio. E aí também tem uma grande questão que ele serve pra dar um encerramento pra ela, né? Ele fala que ela foi muito importante na vida da mãe, que ela realmente mudou depois que a Imogen nasceu. Enfim, eu gostei muito dessa cena e eu gostei que ele foi sincero, assim, você não tá comigo porque foi o desejo da sua mãe que você ficasse com a Sidney. A Sidney não tá cuidando bem de você? Ela fala, tá, então é isso. Enfim, achei interessante, fiquei bem surpresa. Bom, agora a gente pode falar de toda a saga de A, então, né? Chegou aí esse grande momento da gente entender de uma vez por todas o que tava rolando. E, gente, eu fiquei tão feliz, tão chocada que a história realmente foi concluída, que eles voltaram e pegaram todas as pontas soltas e encaixaram. Assim, não é uma coisa que aconteceu em PLL, né? Na primeira temporada de PLL, com 22 episódios, eles não resolveram o que era pra resolver. Então, assim, que incrível que a gente teve uma primeira temporada tão redondinha e, ao mesmo tempo, muito redondinha, que responde as perguntas e que ainda deixa ponta pra uma segunda temporada. Então, assim, fiquei muito, muito satisfeita. Mas, começando do começo, Imogen tá lá na saga, quer descobrir mais sobre Angela Waters, quer descobrir onde tá a mãe da Angela, ninguém sabe onde ela tá.
ela vai com o Chip fazer um voluntariado no Thanksgiving, né, noção de graças ali numa comunidade da igreja. E aí, estando lá, ela tem um gatilho, ela lembra de uma vez que a mãe dela tava com ela lá, era uma coisa que ela sempre fazia com a mãe. E aí apareceu uma senhora que deixou a mãe muito perturbada, a mãe vai conversar com ela. Depois que volta, a mãe dela fala, não, a gente tem que sair daqui. E aí Imogen lembra disso e percebe que aquela moça talvez seja a Rose Waters, a mãe da Angela. E ela fala, preciso descobrir. E aí, enfim, no meio da doação de sangue, ela consegue entrar na sala da enfermeira, descobre o endereço da Angela e decide ir até lá. E aí, chega na casa da Angela, aquele lugar tá completamente abandonado, né? Mas tem indícios de que pessoas estão lá. E aí ela começa a andar... Ai, que doida, né? Eu não teria nem coragem. O negócio já tá com cara de abandonado. Tem um assassino à solta e ela tá lá sozinha de boa na casa da mãe da Angela. E lá ela encontra a máscara de A, né? Ela encontra várias coisas suspeitas, tipo um berço que é meio fechado numa gaiola, umas coisas estranhas. Encontra a máscara de A, leva um super susto. E aí, queridos, ela vê nada mais nada menos que o corpo da Angela numa cama. Nunca foi enterrado. O corpo tá lá, ó, podre. Gente, que cena horrorosa. Tava de noite ainda quando eu assisti. Jesus Cristo, que susto que eu levei. E aí, conforme ela tá lá de boas, aparece lá o Crazy Joe, o cara que ela conversou que morava na estação de trem. E aí o Crazy Joe fica muito doido, ele fala, você não devia estar aqui, você não devia estar investigando isso, eu falei pra você não se meter. E aí ele cata uma faca e corre atrás dela. Gente, achei muito bizarro isso aí, eu não entendi até agora. E depois a gente volta nisso, mas assim, pra mim foi muito sem sentido o que aconteceu, eu não entendi. Ele gostava da Angela, eu não entendi se ele sabia o que aconteceu com ela, se ele não... Por que ele não queria que a Imogen investigasse, né? Por que ele não queria? Será que ele encontrou o corpo da Angela lá no lugar da festa do Ano Novo, depois de 2 dias, né, que ninguém tinha encontrado? Ele encontrou e levou pra casa dela e ficou meio que cultuando o corpo dela ali, já que ele era apaixonado por ela durante todo esse tempo. Isso é a minha única desculpa, assim, ele não queria que ela encontrasse aquele lugar pra não ver o corpo e impedir ele de ter esse contato com o corpo ali. O que eu não entendi foi porque a máscara de A tava lá, porque a gente sabe que depois ele não teve relação nenhuma com A. Enfim, a Imogen consegue fugir dali, né, dá um nocaute nele, e de alguma forma depois elas voltam pro vagão de trem, elas juntam as meninas, contam o que aconteceu. E aí no vagão de trem que o Crazy Joe morava, elas descobrem que ele cometeu suicídio, deixou uma carta lá, né? Mas assim, e aí parece que ele parece que ele é o responsável por tudo que aconteceu. Isso acontece no final do 8º episódio, mas aí até a Tab e a Imogen fala, será que era tão simples assim? Nunca é tão simples. E aí elas falam, realmente, nunca é tão simples. E não era, pra mim não fez nenhum sentido, né? Eu não entendi se ele de fato cometeu suicídio ou se ele foi assassinado ali, mas eu não entendi qual é a relação dele com essa história. Eu sei que ele era apaixonado pela Angela, mas isso aí pra mim ficou muito superficial, porque o que a gente descobre depois começa, enquanto elas voltam pra essa casa e começam a investigar mais o que aconteceu, A vai sequestrando as mães uma por uma, pega lá o paninho com o negócio pra elas desmaiarem e leva elas até a escola. E assim, gente, é uma pessoa poderosa, tá? Porque leva todas as mães pra escola e também leva os bullies de cada uma das meninas e manda elas encontrarem ele lá. Então assim, leva o Chip pra Tabby, que foi o abusador dela, leva o Steve pra Mouse, porque foi o cara que, enfim, intimidou, coagiu ela a fazer muitas coisas. Leva a Madame Deary pra Farran, porque, enfim, exigia a perfeição dela o tempo inteiro. Leva pra Noah o traficante da mãe, que ficava, enfim, cobrando dinheiro o tempo todo, que levava as coisas pra ela. E leva o corpo da mãe da Imogen, coloca lá numa sala de aula. Gente, como que é isso, né? E aí, cara, eu juro, eu tava assim, muito da hora. Foi uma cena muito bem feita. Elas entrando nas salas e vendo as pessoas com os recadinhos que elas podiam se vingar ali, ó. Faz um A no coração do Chip, viola ele como ele te violou. Aí, no traficante a Noah, podia injetar um monte de droga nele. Na Madame Deary, era pra Farran deixá-la imperfeita, né? Já que ela prezava tanto a perfeição com a tatuagem ali. Com o Steve, a Mouse podia se vingar também. E aí chega na Imogen e aí ela tem que
ver o corpo da mãe e tirar algo que tem dentro da boca dela, assim, né? Umas coisas absurdas, mas deu impacto. Eu senti o impacto. Toda a luz vermelha, tudo como foi decorado. Eu fiquei, gente, estou impactada. Só que ao mesmo tempo eu tava pensando assim, cara, como que uma pessoa consegue levar tanta gente diferente e fazer tanta coisa dentro da escola sem ninguém ver, né? E aí, queridos, tudo é explicado, porque é simplesmente o diretor da escola que fez tudo isso. Pois é, diretor Clanton. Ele era o responsável de tudo. Assim, mais ou menos, né? Vamos voltar aqui. Tinha a teoria de Angela ter irmão. Eu falei de ter filho, mas depois eu gostei da teoria de ter irmão. E ela realmente tinha um irmão gêmeo. Só que era um irmão gêmeo que ele tem alguma aparência diferente. A gente não sabe, ele se cobre por conta disso. Desde criança, a mãe escondeu ele, deixava ele preso no mundo, assim, não queria que ele tivesse contato com outras pessoas por conta da aparência, então a gente nunca sabe. O Way vestido ali é de fato o irmão da Angela, mas o diretor Kaplan é o pai da Angela. E agora eu vou fazer um adendo aqui, porque o diretor Kaplan parece ter a mesma idade das mães. E ele teria idade pra ser o pai delas. Então eu acho que foi um erro aí de casting no elenco. Tinha que ser um cara com uma aparência um pouco mais velha pra ser convencível. Quando ele falou, eu sou o pai da Angela, eu falei, nem nesse mundo, nem outro, né? Só se a Angela tivesse a mesma idade das meninas até hoje. Mas, enfim, foi uma boa ideia, porque faz muito sentido tudo que ele sabe dentro da escola, porque, enfim, tem muitos informantes ali pra contar com ele. Faz muito sentido ele ser a mente do crime, né? E aí a gente descobre, enfim, que ele conheceu a Rose Waters na escola, eles se apaixonaram, e aí ela ficou grávida de gêmeos. E quando ela ficou grávida de gêmeos, a família dele não queria que ele fosse associado a isso. E aí pagou dinheiro pra Angela sair dali. Pois é. E, enfim, ele foi escroto também. Isso eu achei meio assim, dois pesos, duas medidas. Exatamente como a Tebby falou. Você largou sua filha, né, seus filhos, largou a mulher que você engravidou, e agora quer se vingar de tudo que aconteceu? Bizarro isso aí. Mas, depois de um tempo, a Rose voltou, bateu na porta dele e falou, eu quero que minha filha estude na sua escola aqui, porque ele, enfim, virou professor, depois virou diretor, e pronto. E aí ele perguntou ela falou que ele tinha uma aparência que não ia querer. Só que conforme ele tava ali na escola, né, observando tudo, ele via o bullying que ela sofria. Mas, ao mesmo tempo, ele também não fazia nada, entendeu? Isso que é muito estranho. Eu sou grande defensora do irmão, o Art. O Art, assim, tem motivo pra fazer tudo o que ele fez. Ele é um A também, né? Revelado que o nome dele é Art. Então, o A ali faz todo sentido. Irmão gêmeo da Angela. E assim, gente, ele era mantido preso dentro de casa pela mãe. A mãe não deixava, né? A mãe parecia que era uma pessoa muito religiosa, não deixava ele ver outras pessoas. Então ele foi preso em cativeiro por conta da aparência. Não pôde ter contato com o pai, não pôde ir pra escola. E aí ele cresceu essa pessoa sem qualquer contato social, que, enfim, ficava ali de qualquer jeito. E ainda, mesmo assim, foi lá visitar a mãe no sanatório Radley, depois de tanto tempo. Enfim, era uma pessoa boa, ele tá vingando. Eu vi muitas pessoas no Twitter falando isso, né? Que na verdade ele é o anti-herói ali. Beleza que ele mata umas pessoas, mas ele mata as pessoas que mereceram, né? Porque, gente, coitada da Angela. Angela, nossa senhora, ela não merecia tudo que ela passou. As meninas fizeram ela sofrer demais, assim. E aí elas cresceram, viraram adultas com filhas, com vidas boas, né? Tipo, beleza que elas sentem uma culpa pelo que aconteceu no passado, mas elas nem lembravam disso. Elas viveram a vida delas normal, com tudo acontecendo de boa, enquanto a outra, depois de tudo que elas fizeram a outra passar, né? Então, assim, eu vejo ele como um anti-herói aí interessante. Dito isso, o irmão, o Art, mas o diretor Kaplan, achei ele meio hipócrita, assim, por ter ignorado a Angela, né, enquanto filha dele, ter feito ela sair da cidade com os dois filhos, a mãe. E depois ainda cata esse filho e faz ele se vingar por ele. Gente, assim, não sei muito bem como eu quero entender um pouco mais dessa dinâmica entre os dois, porque é o que acontece. Enfim, ele quer fazer justiça, né? O diretor Kaplan é a grande mente por trás de tudo, e EA mesmo é mais a força bruta, que a gente finalmente entende, né? Que é o Art. E aí ele tá com as mães e ele fala, a gente vai fazer justiça aqui. E aí ele começa a falar todos os pecados dela, fala tudo o que aconteceu, conta a história dele. E aí ele fala que a Dave, né, foi a menina que fez a filha dele
ele ser esquecido e ser ignorada, então a filha dela que vai pagar. E aí ele cata o Art e fala pra ela correr atrás da Imogen. E a Imogen fala, não, meu bebê é inocente, por favor, não faz isso comigo, não sei o que lá. Aí ele fala, tá bom, vou te dar uma vantagem então. E aí as meninas falaram, corre! E gente, todo mundo, as 4 meninas jovens, as 4 manhas adultas ficam na escola enquanto a Imogen, grávida, uma menina de 15 anos, sai correndo sozinha pela cidade com um assassino doido, brutal, que elas sabem que é um assassino doido e brutal atrás dela e as pessoas deixam e ficam lá de boas, sendo que são 8 contra um agora lá, né? Porque só tem as 8 mulheres contra o diretor Kaplan, que é um magrelo, que se elas se jogarem em cima dele, elas conseguem quebrar. E elas deixam a Imogen sozinha. Gente, isso aqui, ó, indignada. Imogen, rainha de tudo, tá? Pelo menos ela teve a cena maravilhosa de lutar com a barrigão, a bolsa dela estourando, pau a pau com a... Gente, que maravilhoso, assim, ó. Eu vi as pessoas falando também que ela é a Ultimate Final Girl, né? Porque nos filmes slashers tem a Final Girl que sobrevive, que luta lá. E a Imogen fez jus ao título. Mas assim, indignada que as pessoas só falaram corre e deixaram. Ai, juro por Deus, que ódio. Mas enfim, voltando aqui, né? Tem esse julgamento, acontece tudo isso, e aí vamos voltar a falar dos Beasley, porque, enfim, acontece muitas coisas, o xerife Beasley tá num momento péssimo ali, tá sendo super escroto com as pessoas, com a família. A Farrah vai lá e se impõe contra ele porque ele tá sendo abusivo com a Kelly, né? Ele, inclusive, virou pra Kelly e falou que preferia que ela tivesse morrido no lugar da Karen. Absurdo. E aí, enfim, ela tá sofrendo pra caramba. A Farrah vai bater de frente com ele. E aí ele orquestra pros caras, pros capangas ali dele da polícia, prenderem o pai da Farrah como um recado. E aí depois ele começa a prender a mãe e a filha em casa, porque a Kelly abriu a boca demais pra outras pessoas. E aí, enfim, um momento absurdo. Aí a Farrah vai até a casa delas. Indo até a casa delas, a Farrah fala, ó, ele tá se envolvendo com homens jovens, tá coagindo eles no trabalho, não sei o que lá. Só que a mãe da Kelly já sabia, ela vira e fala, eu já sabia, ele tem os demônios dele, por isso que ele fez o que ele fez com a menina. E aí a mãe revela que foi o Tom Beasley que estuprou a Angela. E o pai da Imogen revelou que o Tom era o namorado da Dave na época da escola. Por isso que a Dave fez todo mundo começar a ignorar a Angela, porque ela tinha que escolher entre o namorado e a Angela, ela escolheu o namorado. Gente, ela era uma mulher horrorosa, é sério, horrível, que pessoa ruim. E Tom Beasley também, né? Inclusive, naquele julgamento, as meninas falam, foi o Tom que estuprou a sua filha, por que ele não tá aqui? E aí ele fala, não, a vingança dele vem, eu tô guardando pra depois. Mas foi a Dave que fez toda a escola ignorar ela e não sei o que, não sei o que lá. Mas enfim, ele é. Só que aí, no momento de confronto ali na mesa de jantar, que tá pai, mãe e filha, né? Ele, enfim, tem um confronto ali entre eles. O xerife Beasley mostra que ele tem uma arma com 3 balas e que ele tá disposto a usar. E nisso, a mãe aparece e decide esfaqueá-la. E ela dá umas 2 facadas nele ali. Bem uma vibe slasher, de fato, uma coisa tensa. E aí, em vez da Kelly, sei lá, ver o que aconteceu, consolar a mãe, ela sai correndo e vai ajudar as meninas na escola, assim, né? E aí ela busca o Greg no meio do caminho. E aí o Greg chega lá, leva um tiro ainda do diretor Kaplan. Gente, que doideira, né? Que doideira o que aconteceu. As meninas, no momento ali que ele se distrai e dá o tiro no Greg, que a Kelly chega, né? Elas conseguem derrubá-lo, prender meio que ele ali, chamar a polícia. E aí, enfim, elas ajudam a Imogen, que a Imogen conseguiu derrubar, dar um nocaute em A. E aí, no momento que a Imogen dá um nocaute em A, a bolsa dela estoura e vai todo mundo pro hospital. Aí chega no hospital, sabe que xerife Beasley não morreu, tá se recuperando. O Art também não morreu, tá se recuperando. O diretor Kaplan foi preso. Imogen deu à luz a uma bebezinha linda, fofa, amei, fofura demais. E aí, então, passa um tempo, estamos todos no Natal, comemorando, e tá todas as famílias juntas ali, né, na casa da Sydney, provavelmente foi o que eu entendi, e todos estão lá num momento bem descontraído. A Marjorie, que é a mãe da Noah,
conta que vai pra reabilitação. A Elodie e a outra mãe da Mouse falam que vão fazer terapia de casal, voltar a ficar juntos. A única coisa que eu não entendi aqui é que o Greg tava fazendo nesse rolê. Greg não devia estar nesse rolê. Ele já se provou que é um escroto. Ele tirou a sunga lá no meio do negócio, sendo que a Tabby pediu pra ele não tirar. Ele foi meio abusivo ali com a Kelly, né? Tipo, de não parar, falar que as meninas gostam de sexo bruto e não sei o quê. Ele não é uma pessoa boa, mas tava lá no rolê. A única presença que eu achei que não precisava. Mas enfim, os casais estavam bem. Aí tava o Ash, né? Junto com a Mouse, que a gente não sabe como eles se reconciliaram, não mostrou, assim, dela pedindo desculpa por ter mentido, nem nada, mas estão bem, porque ele ainda manda um Mesh's Canon, que é tipo, Mesh é o melhor chip, e né, fofíssimos. Só não fica atrás de Tebogen, que é esse chip aí, Tab e Imogen. Gente, que amizade perfeita, foi a coisa mais fofa, assim, as duas foram o coração da série, eu amei muito essa amizade. Enfim, a Corey, que é a mãe da Farrah, também fala que vai ficar agora definitivamente na cidade. Aí a Farrah tá com o Harry. Enfim, tudo vai se encaixando ali em seu devido lugar. A Kelly, eu queria falar também sobre a Kelly, que eu achei ela muito boa. No final eu tava em dúvida, né, se eu queria que a Kelly ou a Karen tivesse sobrevivido, mas fiquei muito feliz que foi a Kelly mesmo. Eu achei que, apesar dela ser meio estranha, tipo, pedir pro Greg chamar ela de Karen em algum momento, talvez essas coisinhas o diretor tenha jogado aí pra deixar em aberto a possibilidade de em algum momento ele falar, vamos acrescentar um negócio aí, e aí decide falar que ela é a Karen, sabe? E tava fingindo desde então. Pode acontecer isso no futuro? Pode. Mas por enquanto, ela é a Kelly, e eu achei ela muito legal, assim. Eu achei que, enfim, ela se posicionou em momentos que precisavam, ela bateu de frente com o pai em momentos muito bons. Ela também ajudou as meninas quando foi necessário, então ela tem um bom coração, mas ao mesmo tempo ela sabe pisar com bondade. Então eu gostei bastante da Kelly ter esse momento aí e de estar junto com as meninas agora. E falando nos casais, a gente tem o Sean junto com a Noah ali, mas o Sean, não sei, eu acho que esse é um casal que não vai durar muito, porque, enfim, eles já estavam passando por muitos problemas, né? O Sean não é nada compreensivo em relação à mãe da Noah, eu acho que a mãe da Noah precisa mais de compreensão, a Noah faz muito pela mãe pra ter um cara que menospreza tanto essa relação, considerando ainda que ele tava tomando também os comprimidos pra melhorar o desempenho dele, né, atlético, e a Noah sabe que é por conta da pressão que ele sofre dos pais, mas ao mesmo tempo, será que precisa? E assim, ele virou pra Noah e falou que jogou os comprimidos fora. Será que é verdade? Isso são coisas que a gente vai ver aos poucos nessa segunda temporada, que se Deus quiser vai ser confirmada. Eu acho que é um casal que pode acabar em um determinado momento, é um casal que eu comecei gostando e agora eu acho que pode passar pro próximo, sabe? Agora, gente, vamos falar do episódio, da parte que eu mais gritei de tudo. A Imogen está lá com a bebezinha fofa conversando com a Tabby, e aí a Tabby fala, você quer que eu vá com você amanhã na agência de adoção e conhecer o casal que vai adotar? E aí a Imogen fala, eu quero, por favor. E aí ela começa a falar sobre o casal que vai adotar, que é um casal de Rosewood, que tava doida pra adotar há muito tempo, e que é um casal que ela gostou muito, porque vai cuidar bem dela, e que ainda permite que a Imogen saiba como ela está, que vai mandar atualizações, que vai contar como a bebê tá pra Imogen. E aí ela fala que é Ezra e Arya, e aí ela fala, né, que é o dono de uma livraria, que são escritores, enfim, fala os nomes, e aí a Tabby até fala, nossa, eu visitei a livraria dele em Rosewood, gente, berrei, foi tudo, até porque no último episódio de PLL, da 7ª temporada, a Hannah fala que tá grávida, e aí ela fica mal, né, que a Arya não pode ter filhos, mas a Arya fala, não, pode ficar tranquila, a gente não tá tão atrás, eu e o Ezra nos inscrevemos numa agência de adoção. Então faz todo sentido, o ciclo se fecha, agora ela finalmente vai ter a bebezinha. Gente, ai, berrei, foi um fanservice? Foi, mas foi um fanservice lindo, e ainda deixa aberto a possibilidade de a gente ter um crossover real com alguma das Lyras na segunda temporada, até porque, 2 motivos. Lucy Hale é amiga do Roberto Aguirre Sacasa, que é o criador de PLL Original Sin, porque a Lucy Hale era protagonista de Kate Keane, que era uma série criada também, e que ele era showrunner do mundo de Riverdale, né? E também porque a Lucy Hale tá super envolvida, né? A Lucy Hale é super amiga da Bailey Madison. Ela que ajudou a Bailey a meio que entrar ali na série também.
tava super envolvida, ela que fez o painel de lançamento da série. Então, assim, pra ela aparecer numa segunda temporada é 2 pulos. E ainda como a mãe adotiva da filha da Imogen. Gente, tudo! Que ideia perfeita, genial, amei. Mas, como é PLL, a gente acaba com aquele gancho, né? Voltamos pro hospital, Archie fugiu e matou o xerife Beasley no caminho. Foi o que eu entendi. Eu acho que ele matou mesmo. E aí não só matou o xerife Beasley, fugiu, como bate na porta de quem? Do Chip, que foi liberado da prisão aí porque ele pagou fiança pra passar o feriado em família. E aí o A bate na porta, Chip abre e aí a gente vê ele esfaqueando, mas não vê o corpo. Então não sabemos se morreu de fato, se foi esfaqueado. Enfim, dá a entender que morreu, né? Foi um bom final, assim, pra essa história. Bem impactante, mas ao mesmo tempo dá um pezinho pra segunda temporada. Então, assim, amei. Eu acho que foi uma série que bateu todos os pontos ali muito certinho. Eu gosto de ter encerramento, mas também deixar aberto pro futuro. Nossa, eu tava esperando um pouco e foi muito mais. Tô muito feliz com essa série mesmo. Espero que tenha uma segunda temporada e que a segunda temporada mantenha o nível. A minha grande pergunta agora é o que aconteceu com o Zelador, né? O Zelador ficou com Deus. No primeiro episódio, ele morreu, teoricamente, mas ninguém nunca viu o corpo, ninguém nunca deu falta. E assim, Ei é uma pessoa que mata os bullies, né? O Zelador era bully de alguma forma? Não sei. Minha única dúvida, o que aconteceu com o Zelador? Justice for the Zelador. Sei lá. Enfim, mas eu não tenho outras grandes dúvidas, sabe? Você ficou com alguma outra grande dúvida em relação à série? O que você achou desses episódios finais, o que você achou da primeira temporada como um todo, o que você achou da história? Comenta aqui comigo, vamos continuar essas conversas, o que você achou da grande revelação de quem é A, gostou da gente saber tudo, achou que o mistério foi bem concluído, muitas coisas aí acontecendo, né? Esse episódio foi muito incrível, eu gostei demais. Mas comenta aqui o que você achou, né? Esse vídeo foi longo, mas eu acho que deu pra resumir bem a ideia. Comentem tudo aqui, mande esse vídeo se você gostou pra algum amigo que assistiu a série também, quer debater essas teorias, quer debater o que aconteceu. Deixa o seu like aqui pro YouTube entender que é um conteúdo legal, mandar pra mais pessoas. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, vai ter mais vídeo de PLL, como eu avisei, segunda-feira, um vídeo cheio de curiosidades, referências, muito legal que eu já tô planejando. E aí aproveita pra já ativar o sininho pra você receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. E é isso! Finalmente chegamos ao fim aqui dessa saga de PLL. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!